Amém, amados. Boa tarde, amados. E o Senhor nos abençoe nesse tempo, nos guarde, nos dê discernimento da sua palavra e que nós possamos ter um tempo abençoado na presença dele. Amém? A gravação ao sábado para o domingo de manhã. E que o Senhor nesse tempo possa nos guardar, que ele seja conosco. Amém? Nós tenhamos nossa mente aqui cativa em Cristo. Senhor, obrigado, Pai, por esse tempo, Pai, que tu possas, Deus, promover em nós, Deus, a mudança para aquilo que é, Deus, o teu querer e a tua vontade. Pai, fala em nós através da tua palavra, Pai, nos guarda, Senhor. Em nome de Jesus, Deus, me usa para louvar a tua glória, Pai. Que seja a tua voz aqui, Senhor, que seja o teu querer e a tua vontade, não o pensamento de um homem, Deus, que é falho, Deus, homem que é pecador, Deus, mas que pela tua misericórdia está aqui, Deus, falando de ti. Cuida de todos, Pai, de seus corações, Pai, e assim tenhamos uma tarde abençoada em nome de Jesus e um domingo abençoado em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar, né? Eu queria ter mais que uma voz, mais que um amor e uma vida pra te oferecer, pois tu és muito mais que eu possa ter em meu ser. Tu és o autor, aquele que pintou com perfeição a vida. Tu és o Senhor, aquele que me amou e és o meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para o teu louvor, meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para o teu louvor. Glória a Deus, glórias a Deus. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer, resposta a todo aquele que clama. Na verdade, a tua palavra e não podes mentir. Por isso estamos aqui, te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus, te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre.
sempre, ó meu Deus. Amém, meus amados. Glória a Deus. Vamos agora a nossa lição. Vou abrir aqui nossa liçãozinha aqui, em nome de Jesus. Eu acho que está no share, só testando aqui. Tá ok. É essa mesmo. E vamos aqui pronto. Nosso tema de hoje é não temas, né? Não estamos sozinhos em tempo em que nós estamos em isolamento social, em tempo que nós estamos longe, né? Eu passei a semana aí conversando com algumas pessoas, né? Online, né? Conversando via internet, WhatsApp, né? Enfim, telefone, e vendo o quanto que as pessoas estão com vontade de estar juntas novamente, né? Existe um sentimento comum de que queremos estar novamente juntos, adorando ao Senhor, juntos, em congregação. O pastor mesmo falou agora essa semana, o pastor Mendes falando que ele não via, né? Fica pensando como é que vai ser o nosso primeiro culto, né? Acho que vai ser alguma coisa tipo aquela música de Fernandinho, né? Tipo, derrama tua Shekinah sobre nós, né? Não conseguiremos ficar de pé, né? Tamanha tua glória sobre nós. Eu creio que será assim, eu creio que nós estaremos emocionados, eu creio que nós estaremos entregues ao Senhor, agradecidos por estarmos juntos novamente, né? Nós fomos ali dispersados, né? Como diz ali em João, né? 16:33, né? E cada um foi disperso para sua casa. Eis que é chegada a hora e já chegou e cada um foi disperso para sua casa. O versículo que falou muito ao meu coração essa semana, né, estudando a palavra e vendo, né, como as coisas estavam acontecendo. E eu sei que nós estamos com vontade de estar juntos e eu sei que o Senhor vai nos propiciar isso. Portanto, meus amados, não temam, né? Não temas, não estamos sozinhos, amém? A gente vai iniciar esse estudo pensando exatamente no que é gerado ao redor dessa pandemia, ao redor desse isolamento social, e estamos aí medos e anseios sendo gerados, né? E aí às vezes nós nos esquecemos, né? Quando nos esquecemos de quem trabalha por nós. É importante que a gente lembre que o Senhor, ele não descansa, o Senhor, ele não dorme, e aí nós devemos lembrar desse salmo, né? Está escrito no livro dos Salmos 121, o versículo 4, que diz assim: eis que não tosquenejará nem dormirá o guarda de Israel. Ele não dorme, ele nem pisca, ele está o tempo todo nos olhando, o tempo todo nos guardando. Quando nós pensamos que estamos sozinhos, eis que o guarda de Israel está à nossa porta, ao nosso redor. Ele não dorme. Amém, meus amados? Ele não dorme, ele é fiel, ele nos guarda, e isso é motivo de muita alegria para os nossos corações. Aí nós pensamos num cidadão chamado Elias, né? Elias, ele que é um homem de Deus, né? No contexto que nós vamos trabalhar aqui de 1 Reis, no capítulo 19, era um homem de Deus que tinha acabado de confrontar sozinho, né, mas com o Senhor, né, sozinho aos olhos humanos, mas com uma legião de anjos e o Senhor ao seu lado, no contexto espiritual, né, e ele enfrentou com sucesso 450 profetas de Baal, né? Mas o que pontuar a respeito disso, né? Esse Elias que com sucesso ele confrontou esses 400 profetas de Baal pela voz, né? Pelo falar, né? De uma mulher, Jezabel, né? Ela que era uma adoradora de Baal, uma sacerdotisa, né? De Baal, né? Casou-se com Acabe e falou, né? Quando Jezabel ouviu o relato do rei Acabe, ficou completamente possessa. Ela já era possessa, né? Ela era possuída pelo Satanás mesmo. Irada, ela mandou um mensageiro ao encontro do profeta Isaías para dizer-lhe que os deuses me castiguem com todo rigor se amanhã, na hora em que eu fizer, se amanhã, nesta hora, eu não fizer com a sua vida o que você fez com eles. 1 Reis 19, 2. Amados, quem era Elias? Quem é Elias? Elias era um profeta, né? Vamos aqui
tentar fazer uma mudançazinha aqui, né, para entrar aqui na Bíblia. Uma coisa nova, tá, pessoal? Ver se eu faço direitinho aqui. Pronto. Perfeito. Elias, né, que pela primeira vez citado, né, que em 1 Reis 17, diz assim a palavra: ora, Elias o tesbita e Tisbe de Gileade disse a Acabe: juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra, né? Depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias: saia daqui e vá para o leste e esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Você beberá do riacho e darei ordens aos corvos para alimentá-lo lá, né, para levarem alimento até lá. Ora, ele fez o que o Senhor tinha dito, foi para o riacho de Querite e a leste do Jordão e ficou por lá. Né? Não se sabe quanto tempo, mas me parece que bastante tempo. Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e de tarde, e ele bebia da água do riacho. Algum tempo depois, o riacho secou por falta de chuva. Então, a palavra então do Senhor veio a Elias, né? Vai imediatamente para a cidade de Sarapta de Sidom e fique por lá. Ordenarei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. Aqui, né? Algumas das experiências profundas de Elias. Ora, uma experiência fantástica já era o fato de que ele deu uma ordem em nome do Senhor, disse que não ia chover e não choveu. Não choveu. E ele foi para onde? O Senhor lhe mandou para leste, para um riacho próximo de Querite, a leste do Jordão, e ele foi alimentado por corvos. Imagine isso. Então, Elias, ele viveu grandes experiências, ele viveu uma experiência fantástica de ser alimentado durante muito tempo por corvos pela ordem, pelo falar do Senhor Jesus. E logo após ele se encontrou com essa mulher de Sarepta aqui, de Sidom, que era exatamente uma mulher que não tinha a menor condição de cuidar dele. O Senhor disse: vai que tu cuidará, ela cuidará de você, ela vai te alimentar. E ele foi, quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos e a chamou e perguntou: pode me trazer um pouco d'água numa jarra para eu beber? Enquanto ela ia indo buscar a água, ele gritou: por favor, traga também um pedaço de pão. Juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, ela respondeu: não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha, um jarro e um pouco de azeite no botijo. Né? Aqui ela disse: estou colhendo uns gravetos para levar para casa, preparar uma refeição para mim e para meu filho, para que comamos e depois morramos. Para que comamos e depois morramos. Algo que está no nosso dia a dia hoje. Quantas pessoas estão hoje nessa situação? Quantas pessoas dizem ao Senhor: eu não tenho o que comer, eu não tenho o que beber, eu tenho apenas essa pequena quantidade de alimento. Eu comerei, eu beberei com minha família e depois vamos nos deitar para morrer. Elias, porém, disse: não tenha medo, vá para casa e faça o que eu disse. Mas primeiro faça um pequeno bolo com o que tem e traga para mim. Depois faça algo para você e para seu filho, um passo na fé. Um passo na fé. Aquela mulher não tinha nada, ela tinha um filho, ela era viúva, ela era desprezada pela sociedade, ela não tinha ninguém. E ela tinha apenas uma botija com azeite e um pouco de farinha. E ela disse: vou fazer uma comida para mim, para meu filho, vamos comer, deitar e depois morrer. E vem ali e diz: não, faça a comida para mim. Faça como eu disse, um passo na fé. E tudo vai ficar bem. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha da vasilha não se acabará e o azeite da botija não se secará, até que o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. É uma palavra do Senhor para nossas vidas. A palavra de Deus nos diz que nem o cabelo cai da nossa cabeça sem que ele saiba. A palavra diz que ele nunca viu um justo mendigar o pão. A palavra diz que ele não nos abandona, que ainda que nós tenhamos fome, ele está conosco. Ele não nos desamparará, ele não tosquenejará. O guarda de Israel não dorme.
pois a farinha não se acabou e o azeite da botija não se secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Aleluia! E ainda mais outra experiência fantástica. A palavra diz aqui no 17 que o filho daquela mulher, ele adoeceu de forma tão grave que ele veio a morrer. E assim, né, ainda, né, Elias clama ao Senhor ali e esse menino volta à vida, né? Tem todo o restante do texto para os irmãos lerem aqui, né? Isso vai estar logo na primeira parte de Reis 17, do 1, né? Seguindo aqui até o final do 17, né? Até o 24, vocês vão ver esses eventos, né? Elias levou o menino para baixo após, né, esse menino ter ressuscitado. Ele se deitou sobre esse menino 3 vezes, esse menino veio novamente à vida por intermédio do Senhor, por intermédio de Deus, né? E aquela mulher pôde ali então ver com seus olhos, né? E ela pôde testemunhar: agora sei que tu és um homem de Deus e que a palavra do Senhor vinda da tua boca é verdade. Quando nós nos colocamos diante do Senhor, quando nós temos fé, quando nós abrimos os nossos lábios para pronunciar as palavras que vêm do Senhor, essas palavras são verdade. Essas palavras, elas acontecem. Eu não estou aqui falando de você profetizar sobre as coisas, mas eu estou dizendo que você deve abrir a boca e clamar ao seu Deus. Você deve abrir a boca e clamar porque ele não está com os ouvidos tapados para que não possa ouvi-lo. Amém? Vamos voltar agora ao nosso tema base novamente, meus amados. Ora, o que eu quis chamar a atenção em tudo isso é que Elias, ele tinha vivido uma experiência lá no capítulo 17, como nós vimos, né? Ele viveu uma experiência de ser alimentado por corvos, uma experiência de ver uma criança ressuscitar por intermédio da palavra do Senhor, tudo se criando por meio da palavra. Ele, no 19, acaba, né, com os profetas de Baal, 450 profetas de Baal, nós conhecemos a história, e por intermédio da boca de uma mulher, por intermédio da fala de uma única pessoa, serva de Satanás, ele foge com medo. Ele foge com medo. Muitas vezes nós experimentamos grandes experiências com o Senhor, nós experimentamos algo fantástico, sobrenatural com Deus, nós conhecemos o Deus que nós servimos, nós sabemos quem é o Deus que nós servimos, mas quando acontece uma coisa, às vezes simples, né, simplesmente pela fala de alguém, como ocorreu com Elias, ele temeu. Ele temeu se esquecendo de tudo que Deus tinha feito, ele temeu se esquecendo de quem era o Deus que ele servia. E ele se foi. Né? A palavra diz aqui que ele se foi. Né? Vamos ver à frente. Elias foge. Né? Pela palavra de Jezabel, Elias foge com medo. O que vendo ele se levantou e para escapar com vida se foi, chegando a Beceba, deixou lá em Judá, ali, né, que é Judá, deixou ali o seu servo. Em segurança e fugiu. Fugiu, não lembrando de tudo que o Senhor tinha feito. Tinha acabado de fazer. Né? Mas por intermédio de uma única pessoa ele temeu e ele foi embora. Temos Elias antes, temos Elias depois. Elias no Monte Carmelo, Elias numa caverna, Elias em um estado de depressão. Ora, Elias está a caminho dessa caverna, ele está andando, né, para um buraco, ele está andando para um lugar escuro, ele está andando para um lugar onde ele pensa estar seguro, porém sozinho, porém abandonado, né, vamos dizer assim. Ele, porém, foi ao deserto, né, a caminho de um dia. Após deixar o seu servo, ele foi ao deserto. A gente está seguindo aqui em 1 Reis. Olhamos o 3, olhamos o 4, vamos para o 5. Vamos na sequência mais ou menos de todos os versículos, muito interessante. E sentou-se debaixo de um zimbro, né, debaixo de uma árvore, né, um zimbro, e pediu para si a morte. Elias estava numa situação de desespero, de desolação. Ele estava entregando as suas forças. Ele dizia: Senhor, dá-me a morte porque não sou melhor do que os meus antepassados. Né? E
Elias pediu a morte. Quantas pessoas hoje, nesse tempo, quantas pessoas nesse momento, né, não têm pedido a morte? Né? Quantas pessoas nesse tempo não têm se entregado a uma situação de desânimo que cursa com uma doença que não é culpa de ninguém, né? Isso já é bem estabelecido na ciência, se cursa com algum nível de depressão, né? Que exige tratamento e que de fato pode levar à morte. Apesar de Elias ter pedido a morte ao Senhor, né? E às vezes nós não sabemos nem o que pedir ao Senhor. A palavra de Deus diz que nós não sabemos como pedir, né? Mas glórias a Deus porque o Espírito Santo de Deus intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ora, Elias senta-se debaixo de um pé de zimbro e pede para si a morte. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, ele não lhe fornece a morte, ele lhe fornece a vida. E ele deitou-se ali numa tristeza profunda, num desânimo profundo, sem talvez saber o que faria da sua vida, né? Todos os outros homens de Deus que ele cria estarem mortos, né? E ele ali sozinho. Quantos não se sentiram alguma vez na vida nessa situação? Eu já me senti assim. Quantas pessoas já não se sentiram sozinhas, distantes de algo que pudesse lhe ajudar e se esquece que Deus pode lhe ajudar. Se esquece que Deus é o Senhor de todas as coisas. E ele deitou-se e dormiu debaixo do pé de zimbro. Eis que ele pediu a morte, mas no 19:5, 1 Reis 19:5, eis que então o anjo tocou. Não foi o anjo da morte. O anjo da morte não toca e diz: levanta-te e come. Eis que foi o anjo do Senhor que tocou-lhe e disse: Elias, acorda, cara, levanta, come. E o Senhor hoje te toca nessa manhã e te diz: te levanta, cara, te levanta, come, te fortalece. Vou ter essa imagenzinha aqui do lado, né? Eu não conheço esse livro, mas achei a capa interessante, vi que era de um pastor Elson de Assis, né? Ministério Palavra e Fogo, né? A mensagem ministrada na Assembleia de Deus. Na realidade parece que é o DVD. O Zimbro e a Mão de Deus. O título me chamou a atenção, eu achei super interessante, porque esse zimbro, veja, ele nem é uma árvore com tantas folhas, né? Ele nem é uma árvore, eu não conhecia. Ele parece ter um tronco bem forte, mas ele não é uma árvore que me inspira muita proteção. Isso aqui não me diz que Elias, no meio de um deserto, ele estaria muito bem protegido por esse zimbro. Talvez ele tenha deitado ali por uma situação de não ter mais como caminhar, de estar desanimado, de dizer aqui, me deito aqui, eu vou morrer. Mas ele não estava bem acondicionado, né? Vamos dizer assim, não estava bem acomodado. Esses zimbros, olha, as folhas são ralas, né? O sol passa facilmente entre essas folhas. Era uma sensação de morte que ele sentia. Né? Mas não foi a morte que chegou para ele, mas sim o anjo de Deus. Ele disse: te levanta e come. O Senhor te diz hoje: levanta e come. Levanta e te alimenta. E você pode dizer: eu não tenho nada, eu não tenho o que comer. Meus filhos não têm o que comer. Te levanta e come. Te levanta e te alimenta. Te alimenta da palavra, te alimenta do poder de Deus. E procure a igreja, procure os irmãos. Eu tenho certeza que existe algum irmão que pode e quer te ajudar. Muitas vezes nós não nos levantamos, nós não pedimos ajuda. E hoje o Senhor fala através da vida dos irmãos. Procure por um irmão, procure por mim, procure pelo pastor, procure pelos irmãos. E eu tenho certeza que, por intermédio das vidas que o Senhor levantar ao redor de você, alguém lhe tocará. Alguém lhe tocará. Alguém lhe tocará e vai te dizer: te levanta e come.
se o teu problema é alimento físico, se o teu problema é dificuldade financeira, te levanta e come. Se você não tem dificuldade financeira, se você ainda está bem financeiramente, se você tem comida, graças a Deus, se teus filhos se alimentam, tendo o que comer, o que beber, o que dormir, te alimenta da palavra. De uma forma ou de outra, o Senhor está te alertando, está te chamando, Ele está te dizendo, te levanta e te alimenta. Amém, meu irmão? Tenha fé, não tenha medo, nós não estamos sós. O Deus que não abandona, Deus não nos abandona através das muitas angústias, apesar das muitas angústias, apesar das muitas perseguições, né? Apesar do temor de perder a própria vida, né? Apesar de estarmos muitas vezes num deserto, o Senhor não nos abandona. E o anjo do Senhor tocou-lhe a segunda vez e disse, levanta-te, come, porque é muito longo o caminho. O Senhor nos diz hoje, amados, é muito longo o caminho. O Senhor nos diz hoje, não está perto de acabar. Não está perto de acabar. O caminho é longo. Então, levanta e come. Elias na caverna. Nós olhamos para essa ilustração, coloquei aqui, e uma pequena abertura, mas talvez esse seja, né, o cenário onde Elias se encontrava, num deserto, algo pedregoso, um buraco no meio de uma montanha. Ali tem umidade, ali tem mofo, ali talvez tenham doenças, e não é um lugar hospitaleiro, não é um lugar confortável, né? Mas ali entrou numa caverna, mas ainda assim ele entrou na caverna e passou ali a noite. Ele entrou numa caverna, ele se levantou, foi pelo caminho e entrou naquela caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele, ele disse, o que fazes aqui, Elias? A palavra do Senhor vem a nós e nos pergunta, o que tu estás fazendo aí, nesse lugar? Nós estamos em casa, nós estamos em vamos dizer assim, enclausurados, talvez seja a palavra que muitos estão usando, né? Mas nós estamos em isolamento, isolamento social, e às vezes nós estamos isolados mais profundamente porque nós estamos isolados dentro de nós mesmos. Eu falei na nossa conversa passada que muitas pessoas falam que esse é o tempo de olhar para dentro de si e está completamente equivocado. Quando você olha para dentro de si, você olha para dentro de uma caverna como essa. Uma caverna com mofo, uma caverna com doença, uma caverna com sujeira. Você não olha para algo bom. Por si só, por nós mesmos, na ausência do Senhor, nós não podemos buscar nada dentro de nós que seja agradável. Como Elias não encontrou nada agradável nessa caverna. Mas o Senhor penetra dentro de ti, na escuridão que há muitas vezes dentro de você e te fala o que tu estás fazendo aí. O que estás fazendo aí? Eu na caverna, você na caverna. E a decisão: reclamar ou clamar? É tempo de parar de murmurar, é tempo de parar de falar contra o Senhor, de falar coisas desagradáveis, de concordar com tantas coisas absurdas que estão falando por aí. É tempo de pensar que está próximo o guarda de Israel. É tempo de pensar, devo me preparar para quando ele chegar. É tempo de pensar, devo clamar ao Senhor. Devo clamar ao Senhor. Devo me colocar aos pés da cruz e clamar a esse Deus, porque ele não dorme, porque ele não tosqueneja. E ele disse, tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram sua aliança, derrubaram os seus altares e mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei, Senhor. Ô, Senhor. E buscam a minha vida para tirar, buscam a minha vida para matar-me. Só fiquei eu, Deus.
E apesar de te servir, apesar de ser zeloso pelas tuas coisas, hoje eu estou aqui no isolamento social, hoje eu estou aqui em dificuldade financeira, hoje eu estou aqui com medo de adoecer e morrer. Logo eu, zeloso pelas coisas do Senhor, hoje buscam tirar minha vida, essa doença busca tirar a minha vida, Senhor. O que eu hei de fazer? Pare de reclamar e comece a clamar. Comece a adorar. Comece a adorar. Adorar, adorar, adorar e não me conformar. Diz uma música do Marcos Salles. Adorar, adorar, adorar até que ele venha. Amém? Estamos em profunda oração, em profunda adoração, em profundo clamor até que ele venha. Aleluias. Pare de reclamar. Elias na caverna, eu, você na caverna. Algumas situações, um confronto com a fé. Elias que viu o Senhor agir milagrosamente e poderosamente alimentá-lo, com corvos trazendo comida de manhã e de tarde. Elias que viu uma mulher sendo ressuscitada. Elias que matou a espada 450 profetas de Baal, é confrontado com a sua própria fé, como nós hoje também somos. Como o inimigo nos confronta, como outras pessoas nos confrontam e perguntam: onde está o teu Deus? Onde? Onde ele está? Onde está o Senhor? E disse, né, e Deus lhe disse: saia para fora e ponte neste monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento que fendia os montes e que quebrava as penhas diante do Senhor. Ora, eis que passava o Senhor. O Senhor passava como um grande vento forte que fendia os montes, que quebrava as penhas diante dele. E Elias olhou para todas as circunstâncias, ele olhou para os montes se quebrando, para talvez, né, um grande volume de pedras ali caindo, né, e dessas penhas. E esse que passava, o Senhor ele não viu. Ele não viu o Senhor passar, porque ele estava olhando para a circunstância. Ele estava olhando para a situação. Ele estava olhando para o problema e esqueceu de olhar para aquele que é autor e consumador da fé. Deus, hoje, Jesus Cristo, né, que morreu por nós, no final de semana passada estávamos comemorando, relembrando esse tempo de entrega do Senhor pelas nossas vidas, né? Porém, o Senhor não estava no vento, de fato, ele não estava na quebradeira, ele passou e esperava que, diante da situação, o Senhor, diante daquela situação, Elias pudesse enxergá-lo. E depois um vento, um terremoto, também o Senhor não estava no terremoto, o Senhor não estava na desorganização, o Senhor, ele não habita na destruição. O Senhor não habita no desespero. O Senhor, ele não habita no caos. Ele é o dono de todas as coisas, ele é resolutivo dessas coisas. Se nós desejarmos permanecer mais no caos do que nas promessas que o Senhor, Deus tem para nós não vamos enxergar o Senhor. É isso que diz aqui 1 Reis 19:11. E depois do terremoto, um fogo, porém o Senhor também não estava no fogo. Então, uma sequência de acontecimentos aqui. Pedras caindo, um grande terremoto, fogo, e o Senhor não estava em um desses lugares, porque o Senhor não transita nesses lugares. Depois do fogo, uma voz mansa e delicada. Algumas versões dizem isso, que um vento suave, como um vento suave, né? Chega uma voz mansa e delicada. Talvez Elias tenha se cansado, talvez ele tenha se entregado, talvez bem lá no fundo ele tenha ouvido essa voz mansa e suave. O Senhor não está na confusão. Nós não vamos encontrar o Senhor na confusão, nós vamos encontrar a sua voz doce e suave se nós tão somente pararmos
buscarmos a sua face, nos humilharmos diante dele e o adorarmos. Nós ouviremos uma voz mansa e delicada. E aqui está o seu Deus. Aqui. Pode ser que alguém lhe pergunte: onde? Onde está o teu Deus? Onde? Onde ele está? Você vai responder que o seu Deus ele está, ou ele é para você, apesar das circunstâncias, com uma voz mansa, humilde, delicada, como uma brisa suave nos seus ouvidos, que lhe diz: adore, que lhe diz: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Aleluias! Destra da minha justiça. Aleluias. Aqui está o seu Deus. Aqui está o seu Deus. E sucedeu que, ouvindo-a, Elias envolveu seu rosto na sua capa e saiu para fora e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? Você ouviu a voz de Deus, mas permanece no mesmo lugar? Você ouviu a voz de Deus e permanece no mesmo lugar? O que fazes aqui ainda? Não é a mesma pergunta que ele fez lá no versículo 10. Depois de tudo isso, depois de eu te falar, tu ainda está aqui fazendo o quê? Coloque Cristo sobre as suas reclamações. Coloque a cruz de Cristo sobre as suas murmurações e deixe o Espírito Santo de Deus fluir na sua vida. Fluir na sua vida. Comece a clamar, comece a orar. Não se conforme a esse mundo. Não tome a forma desse mundo. Mas clame, ore e adore ao Senhor até que Ele venha. E ele disse: tenho sido muito zeloso. Começou a chorar de novo. Meu Deus. Reclama. Reclama, ainda que ele reclama. Ainda que nós reclamamos. O Senhor nos tirou do lugar de morte. O Senhor nos trouxe até aqui. E nós estamos como povo de Deus no deserto, reclamando. Mas o Senhor não deixará faltar nada para nós. Nem quando aquele povo foi cativo para a Babilônia, o Senhor deixou faltar alguma coisa. Coloque a cruz de Cristo sobre os seus problemas e descanse nele. Amém? E o Senhor disse, né? E o Senhor disse: vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco. Relacionamento com Deus, saindo da caverna. O Senhor disse a ele: o que tu faz aqui? Volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco. Chegando lá, unge Azael rei sobre a Síria. E ainda fala sobre Eliseu para ungir o profeta também. É uma outra peça. São versículos à frente, os irmãos podem lê-los. Versículos maravilhosos. E essas são as lições de uma caverna. As lições de uma caverna são: o Senhor não está na caverna. O Senhor não está na confusão. O Senhor não está no barulho. O Senhor está ao seu lado, falando a você baixinho, com uma brisa suave. Se você focar na confusão, focar no terremoto, focar na desarrumação que está a sua vida, que está o mundo, você não vai ouvir a voz de Deus, porque a voz de Deus é suave, é mansa, é humilde. E percebam uma coisa: o Senhor não disse a Elias: ok, sai da caverna, vai para um oásis, né? Te delicia no oásis, come as frutas, toma banho. Ele disse: volta pelo teu caminho no deserto. O caminho é longo, a caminhada é longa. O falar do Senhor aqui traduz que
O caminho é longo e difícil. Volta pelo deserto. Ele caminhou vários dias pelo deserto e ele volta agora pelo deserto. É convidado a voltar pelo deserto. Às vezes nós estamos longe do Senhor. E nós temos que passar por um imenso deserto. Às vezes nós estamos longe do Senhor. E para entender isso, nós temos que passar por um deserto. Um lugar onde não tem nada. E onde a minha confiança deve ser total e exclusiva no Senhor. Elias é convidado a voltar pelo deserto, não é convidado a voltar para um oásis. O nosso caminho, ele é difícil. Nosso caminho, ele é difícil, mas o Senhor está conosco. O Senhor é um Deus zeloso e ele não dorme. O guarda de Israel não dorme. O deserto é um lugar de amadurecimento e de experiências pessoais. Foi onde Cristo teve as suas maiores experiências com Deus e as suas maiores experiências também de vencer tentações, de vencer a Satanás. É quando nós estamos isolados que Satanás tenta nos abater. Mas se nós estamos no deserto, clamamos a esse Deus, nós teremos grandes experiências com ele e Satanás não será capaz de tocar em nós. O Senhor nos diz: o deserto é lugar de amadurecimento e experiências pessoais com o Senhor, com Deus. Amém, amados? Que o Senhor nos abençoe, nos guarde, nos dê um domingo maravilhoso em sua presença, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia.